possa abençoar os teus filhos, meu Pai, 100 vezes mais. Eu quero te pedir, Deus, abençoa todo o teu povo, a tua igreja, nesta manhã. Fala conosco poderosamente através desta mensagem, Pai. Amém. A palavra. Então, hoje em dia não tem desculpa. Eu já começo ensinando. Deus me colocou para ensinar. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Sou não. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu estou aprendendo. E para eu chegar ao nível de estar diante de vocês, ensinando, primeiro eu tive que sentar e aprender. 1 Crônicas 16:1. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda. Onde colocaram? No meio da tenda. Que Davi lhe tinha armado. E ofereceram holocausto. Ofereceu o quê? Holocausto, ofertas. E sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. 10. Glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 12. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. 15. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. 16. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto da vossa herança. 24. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 28. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegre-se os céus, regozije-se a terra e diga entre as nações, o Senhor reina. 32. Brama o mar com a sua Senhor, porque ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. 37. Então Davi deixou diante da arca do concerto do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos 68. E este Obed-edom, filho de Gedutum e a Uza, ordenou por porteiros. 40. Para oferecerem ao Senhor os holocaustos sob o altar do holocausto continuamente, pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. 43. Então se foi todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Eu peço que o presbítero, né? Venha orar pela evangelista, venha orar pela oferta e por nós também. Amém. E sobre alguns desses versículos que hoje pela manhã me saltaram aos olhos. É sempre de manhã, bem cedo.
Por mais que eu leia antecipadamente, sempre de manhã cedo, a mensagem muda. Eu não sei porquê, o Senhor sabe. Mas é sempre assim. E quando nós começamos aqui, no capítulo 16, já começa, né? Davi trazendo a arca do Senhor para o meio da tenda. E nessa semana passada ou retrasada, se não me engano, nós conversamos sobre quando Davi trouxe a arca para um local que ele havia preparado. E quando eu retornei a ler esses capítulos, eu pude ver que nós, novamente, né, veio à memória a casa de Obed-edom, que ficou ali a arca do Senhor por 3 meses. E 3 meses foi o suficiente para aqueles que estavam ao redor dele vissem que o Senhor estava abençoando. E a arca do Senhor significa, aquela época, né, significava a presença do Senhor ali. Era um objeto que representava que o Senhor estava ali com o povo. Porém, na época de Saul, na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos e nada aconteceu ali. Olha só, não é o tempo. É o que nós fazemos com a presença. Não é o tempo. Abinadab ficou 20 anos e não vimos relatar nada. Obed-edom ficou 3 meses. E a casa e tudo que ele tinha foi abençoado. O que nós estamos fazendo com a presença do Senhor? O que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós temos a presença, mas muitas vezes nós pensamos, a presença está entrando em todos os lugares que eu estou entrando? A presença está vendo tudo aquilo que eu coloco na frente dos meus olhos? Olha, a presença está conosco enquanto nós estivermos no centro da vontade dele. Não adianta, não tem como. Não tem como eu colocar os meus olhos diante de coisas que não agrada ao Senhor e achar que Ele está da mesma forma ali comigo. Não adianta. Ficou na casa de Abinadab 20 anos. E na casa de Obed-edom 3 meses. Qual é a diferença? Eu creio que cada vez que... A Bíblia não fala não. Mas cada vez que Obed-edom passava perto, ele agradecia, ele louvava, ele glorificava o nome do Senhor por ter a presença da arca ali. A presença representada pelo próprio Senhor. O que nós estamos fazendo com a presença do Senhor na nossa vida? Será que de vez em quando nós pedimos assim, ai Senhor, dá licença aí, que eu tenho que vasculhar aqui algumas coisas que não pertencem ao Senhor? Será que muitas vezes a gente tem parado e falar, ai Senhor, dá licença aqui que eu preciso abrir a Netflix e uma coisa que o Senhor disse, não poreis coisas más diante dos teus olhos? Dá licencinha aqui, Senhor, que eu preciso fazer uma coisinha errada aqui, depois o Senhor volta. O que nós estamos fazendo com a presença do Senhor? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós precisamos saber e pedir ao Senhor discernimento de onde nós vamos colocar os pés. Eu estive acompanhando a minha filha num sábado em um evento e eu falei com ela, filha, eu estou indo embora. Não é porque o local não podia ser visto. Quem ouviu a propaganda talvez viu. Era propaganda de carro e ela gosta de ver carros diferentes. Mas eu falei, o ambiente estava sobrecarregado. E a gente precisa ter discernimento nos ambientes que nós estamos pisando. Não é porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A palavra do Senhor já deixa isso muito claro. E quando eu falei isso com ela e conversei com ela depois que ela permaneceu ali vendo os carros, eu falei, filha, o ambiente... Quanto se pode invocar-o enquanto está? Eu me lembro que quando o meu irmão faleceu e eu conversando com o meu irmão mais novo, e ele disse assim, Ana, só agora eu pude entender o que é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque o meu irmão era um verdadeiro atalaia.
Sempre estava nos domingos orando 1 hora antes do culto para a família. Avisava, Ana, vamos orar. Fulano, vamos orar. Às vezes colocava no grupo da família, vamos orar. Só que um dia ele ficou dodói. E em 2 meses ele perdeu quase 20 quilos. E aí ele precisava da minha cunhada segurar ele pelos braços e caminhar. Parecia um pacotinho de osso, tão magrinho que ficou. Chamanassou, Shemeia. Busque-o enquanto você tem saúde. Busque-o enquanto você tem vida. Porque a doença pode bater na tua porta e você não conseguir nem dobrar os teus joelhos. Ah, quantos nem mais se inclinam. Ah, vou orar deitado mesmo, tô cansada. Busca enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Porque terá dias ruins, terá dia de dores, terá dia de aflição, terá dia que a aflição é tanta que você vai falar assim, Senhor, hoje eu não tenho força, mas ainda bem que eu tenho um estoque. Vou lá consultar o meu estoque. Ô papai, lembra? Lembra de quando eu te buscava pelas madrugadas? Lembra quando eu te buscava de dias? Hoje eu estou sem força, papai. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Os dias maus batem na porta de todos. Não é só rico, não é só pobre, não é aquele que não tem nada. Bate na casa de todos. E muitas vezes você não tem força para sair ou da cama, ou força justamente para ajoelhar e falar com o papai. E lembra que eu pude ter comunhão contigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. E no 12 diz assim, lembrai-vos, recordem dos feitos que o Senhor tem feito. Ei, nós temos a mente de muita curta duração para certas coisas. Muitas vezes o mal todo dia bate na nossa porta, mas nós esquecemos o bem que o Senhor já fez. Quantos benefícios o Senhor tem feito a nós e que nós esquecemos. Muitas vezes nós só lembramos da dor que está hoje, mas nós esquecemos que no passado Ele fez milagres e ainda faz. Muitas vezes nós estamos só lembrando da porta fechada hoje, mas nós esquecemos que no passado Ele abriu. Ei, isso se chama gratidão. Lembrai-vos, lembrai-vos, traga à memória aquilo que te dá esperança. E quando eu continuei a ler aqui, eu quero ler para vocês, para finalizarmos, que o nosso horário está findando. 2 Coríntios 5, de 1 a 8, diz assim, olha só, eu vou abrir aqui para vocês e vou ler com vocês. Você sabe por quê? Porque o concerto que Deus fez com Abraão, o juramento que fez com Isaac e Jacó é que ele lhes daria a terra de Canaã. Só que nós aguardamos algo mais. Vamos ler 2 Coríntios? Sim. 2 Coríntios 5, de 1 a 8. Nós estamos aguardando algo eterno. O povo de Israel tem por herança aquela terra. Mas olha só o que nós esperamos. 2 Coríntios 5, de 1 até 8. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A Canaã celeste nos espera. Glória a Deus. Aleluia. Para o povo de Israel, a Canaã terrestre, mas para o povo que está servindo ao Senhor de coração, Jesus disse assim: vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. João diz assim que Jesus está preparando lugar. Ele disse: o lugar já está pronto. Lá nós vamos viver eternamente, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há luto. Aqui nós passamos por uma fase muitas vezes difícil, mas lá não tem. E Ele já preparou. Está tudo preparado. Que os nossos ouvidos estejam atentos, porque a trombeta vai soar. Queira você queira, queira você não queira, Jesus está voltando. Se Ele não levar você pessoalmente, separadamente, igual Ele tem levado alguns e muitos do que eu conheço já há algum tempo, Ele vai nos levar no arrebatamento. E eu quero ouvir a trombeta soar. Mas para isso eu preciso estar dia a dia com a presença. Para isso eu preciso sempre estar buscando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor, glorificando, pois Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Cantai ao Senhor um cântico novo. É um louvor que eu vou falar com vocês bem pequenininho, que eu aprendi quando era lá criancinha. Cante comigo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Por quê? Ele fez, Ele faz maravilha, porque Ele fez, Ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Ei, queridas, Ele fez, Ele continua fazendo. Enquanto estivermos aqui, Ele fará. Amém, Jesus. Ele fará. Ele não parou. É nós que muitas vezes mudamos o ritmo. Mas vamos clamar pela presença, buscar a presença, glorificar na presença, enaltecer a presença dele. E dizer sempre: Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém, aleluia. Aleluia. Vamos fazer o ciclo aqui, agradecer ao Senhor. Deus é lindo.